A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Foi um milagre. Deus Pai onipotente e nada negará. Deus de milagres e virtudes no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Seu grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a Ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Em quem isto se cumpriu? Em quem isto vai se cumprir? Portanto,
o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ouvintes, a maneira que Deus se encarnou deveria ser o ponto final para todos os estudiosos especuladores sobre divindade, sobre as supostas três pessoas da Trindade. A maneira, o processo de Deus é uma informação infalível, perfeita, para quem pode ver as coisas de uma maneira revelada. Ora, Maria foi a virgem em que se cumpriu isto. Eis que uma virgem concebeu e deu à luz um filho. E o seu nome foi Emanuel. O profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, que é o versículo em apreço, está nos afirmando que quando isto acontecesse, ele não viria como uma suposta segunda pessoa, mas como Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Agora, se Deus pode manifestar em todas as partes, da forma que bem entende, Ele pode perfeitamente ser Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, Espírito Santo. Isso deveria encerrar o assunto. O assunto de três pessoas distintas surgiu 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Isso foi formado, foi criado num pacto, num concílio pagão, político, religioso. E é uma marca na testa. Isto é a marca da besta. Quem não tiver essa marca na testa, na mente, não crer nessa doutrina, mãe, entre aspas, por fim não poderá comprar nem vender. Eles ficam aí tropeçando com o número do CPF, da identidade, disto, daquele outro, mas uma enorme marca na testa. A marca da besta, a marca do poder, a marca da força religiosa terrena. Essa doutrina mãe, entre aspas. Mas Isaías profetizou 700 e tantos anos antes da Virgem conceber. Em quem se cumpriu isto? Foi em Maria, uma jovem, tenra, novinha, com tão grande responsabilidade, sendo escolhida por Deus, não dentre a linhagem alta, religiosa, da society religiosa do dia, mas entre as mais simples donzelas estava a virgem que conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. E o grande mistério está nisto que ela concebeu sem sensação, sem concurso humano. O mistério da piedade é aquele que se fez carne. Este é o mistério da piedade. Deus fertilizou um óvulo. Ele é criador. Ele criou um óvulo.
e o fertilizou com seu próprio sangue, para depois comprar a igreja com seu próprio sangue, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo recomendando aos bispos, aos obreiros, cuidarem do rebanho de Deus, que ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Então Deus fertilizou um óvulo, e isto veio ao ventre de Maria. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e conceberás, o seu nome será Jesus. Ali era Emanuel, agora aqui é Jesus, que quer dizer Deus Salvador. Será filho, e um filho se nos deu. Conceberá e dará à luz um filho de quem? Filho de Deus, com o sangue de Deus. Deus sendo Espírito, os romanos nunca poderiam traspassá-lo com suas setas, suas lanças. Ele nunca poderia morrer, nunca poderia cansar do caminho, nunca poderia ser apalpado, ter feridas. Então esta é a teofania de Deus, é a manifestação de Deus em carne. É aquele que se manifestou em carne, mistério da piedade. Agora veja, essa concepção de Maria, a maneira que ela concebeu, sem concurso humano, prova a unicidade de Deus. Isto quer dizer perfeição de Deus. Porque a unidade simples é perfeita, sendo que a unidade composta é imperfeita. Deus jamais poderia ter uma unidade composta. Porque Deus é perfeito. Deus é a perfeição da perfeição. Ele é perfeito, por isso a sua unidade é perfeita. Jesus Cristo disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou a primeira letra do alfabeto, eu sou a última letra do alfabeto, eu sou o primeiro e sou o último. Antes de mim nunca houve ninguém, nem depois poderá haver. Ele sempre foi assim. Agora, intelectualmente, mentalmente, os líderes religiosos sabiam perfeitamente que o Messias seria Deus. Deus em carne, por isso que eles não aceitaram a Jesus. Mas eles criam que o Messias viria já com o poder de assentar-se no trono de Davi, restaurar o poder político, sair do jugo que eles estavam sob ele, o jugo dos romanos, aquela estátua de Nabucodonosor, aquele sonho estava em seu pleno cumprimento. O reino babilônico já houvera passado, o reino grego, o medo persas, e então viria o romano, com muita força de ferro, com muita fraqueza de barro. Por fim essa pedra rolará e esmiuçará essa estátua. Isto é certo, mas eles sabem perfeitamente que isto tem que se cumprir, só não podem ver que já se cumpriu. É o que acontece com muitos na mensagem agora. Há uma mensagem cujo título é Senhores, é este o tempo? Isso era se referindo à revelação dos 7 selos, o que se cumpriu em 1963, através do profeta desta era. Muitos, não entendendo isto, pegam esta mensagem, Senhores, este o tempo, e fazem dela uma coisa por se cumprir. Exatamente igual. Eles pegam isto aqui, hoje,
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Um rabino diz para o profeta desta era, quando o profeta lhe interrogou: Rabino, quando o Messias vier, o que será ele? Porque o rabino lhe dissera: vocês são uns pagãos. O profeta lhe perguntou: mas por que você diz isso? Diz: porque vocês repartem Deus em 3 partes. Abraão nunca creu assim. O profeta disse: eu não faço isto. Mas me responda uma pergunta: quando o Messias vier, o que ele será? O rabino respondeu: Deus. Ele disse: me mostre onde Jesus falhou nisto. O rabino começou a chorar e disse: se eu pregar estas coisas, eu vou mendigar o pão. Sabem perfeitamente que a gente está falando a verdade. Não tem jeito, não há onde escapulir. Tem que arrumar outras coisas. Tem que pegar por outros meios, porque sabe que o ministério que está pregando a verdade é verdadeiro, o ministério. Então eles têm que tomar outras coisas, outros meios. Eles têm que pegar no nascimento de Jesus, no próprio nascimento de Jesus, na própria profecia, e levantar a própria escritura para matá-lo, qualificando-o de bastardo e de outros termos terríveis. Sim, isto se cumpriu em Maria. Mas agora vem a segunda pergunta: em quem isto vai se cumprir? Mas haveria um segundo cumprimento? Para haver um segundo cumprimento, tem que haver uma segunda promessa. Jesus prometeu: e eis que estará em vós. É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Não pode receber porque não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Olha o Filho. Era o Espírito de verdade que o Pai enviaria. E logo em seguida, São João 14,17, ele afirma: estará em vós. Vou e venho para vós. Eu cruzarei novamente este caminho, desta feita em vós. Agora eu sofro. Agora eu serei preso. Agora eu, pessoa física, vou apanhar, vou ser crucificado, sou perseguido. Mas então, eu em vocês. Quando é que Deus esteve na terra e o poder político religioso não o abominou? Não o desprezou? Qual o verdadeiro ministério de Deus que não é perseguido? Que não procuram tocar em alguma coisa dele? Qual? E tem que ter homens bons e fiéis e santos. Santos para fazê-lo. Isto é certo. Ora, há sim uma segunda promessa. E como na primeira foi sem sensação, diz o profeta que um dos mistérios que o 7º anjo viria revelar era justamente o batismo do Espírito Santo sem sensação. É evidência da fé seca, do Abraão seco, da Sara seca, da vara de Arão seca. O Abraão seco se transformando, a Sara seca sendo transformada e trazendo um filho, sem sensação alguma. A vara de Arão foi transformada pela madrugada. No verdadeiro desafio, ela estava idêntica às demais. Estava tão seca quanto as demais, ou talvez mais seca ainda, porque ele era mais velho.
Então ela deveria ser uma vara mais seca do que as outras, mais desgastada, menos desejada. Mas foi aqui brotou, foi aqui refloresceu, foi aqui deu fruto. Oh, como isto faz a gente dar um salto na fé. Fé seca, fé sem sensação, fé com tudo contraditório. Como Jesus levou a contradição dos pecadores sobre si. Contradição, decepção, secura. Antes de vir a chuva tem que haver seca. Antes de vir o batismo tem que haver o quê? A necessidade desse batismo. Antes de vir o azeite e a farinha tem que haver fome. Tem que aquilo acabar. Tem que acabar tudo que é sensação, tudo que é egoísmo, tudo que é personalismo, tudo que é fama, tudo que está em torno do homem, Deus permite que acabe, que seja desfeito, para ver, para provar quem está edificado no homem ou quem está edificado na rocha, quem é predestinado, quem é eleito. Em quem se cumprirá esse batismo? Ora, quem podia dizer que era em Maria? Aquela mocinha, esquecida, fora da sociedade, não era filha de Caifás? Ninguém sabe quem eram seus pais? Em quem se cumpriu? Em quem se cumprirá? Qual das varas vai reverdecer? Oh, fé seca de Abraão, seca, sem umidade, sem possibilidade, sem motivos, sem fundamento para a razão, sem fundamento para os sentidos. Foi dali que veio o Filho. Em quem isto vai se cumprir? Em você, eleita, eleito de Deus. Hoje Ele está dentro de mim. Jesus andou no mundo aqui e nunca teve um lar. Aqui pregou, sofreu para muitos salvar. Pregou e foi peregrino até o fim, e Ele hoje está dentro de mim. Eles conheceram a letra que anunciava aquilo, mas não conheceram o seu cumprimento. Maria, sem conhecer coisa alguma, experimentou o cumprimento de Isaías 7,14. Foi a sua experiência. Esta é a experiência da igreja noiva. Por isso, agora está a resposta. Em quem isto se cumprirá? Deus te abençoe. Deus te dê essa bênção de ver ao Pai no Filho, o Filho no Pai. Porque quem tem o Filho, tem também o Pai. Esse é o grande mistério da piedade. É Cristo em você. Cristo em você é cura, é ânimo para enfrentar o mundo com uma fé seca, sem sensação, morrendo a cada dia que passa. Deus te abençoe com esta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também, és o amor verdadeiro
Deus hospitaleiro, Altíssimo Rei. És o amor verdadeiro, Deus onisciente, Altíssimo Rei. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Antes tu deste uma ordem, a de ti obedecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou padecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou padecer. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Que paz no meu ser, seu amor pode me transformar. Sim, Cristo amou a mim, na cruz provou amor, sofrendo grande dor, para minha alma salvar. Sim, Cristo amou a mim. Sim, Cristo amou a mim. Tu também podes ter a paz em todo ser. Só Cristo pode sim te salvar. Sim, Cristo amou a ti. Dá-lhe o teu coração, Ele o aceitará. Então terás o perdão. Sim, Cristo amou a ti. Sim, Cristo amou a ti. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir
a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Se você não tem amor, Se você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir. Se você guarda rancor, aos outros vai ferir. Só pode dar amor quem tem amor para dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar. Se você guarda rancor, vive a ironizar. Se você não tem amor, não pode construir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver. Se você não tem amor, inútil a Deus vai ser. além do caudaloso rio, há sempre uma margem segura. Deus sempre pôs o seu povo em uma armadilha. Isto com o propósito de mostrar que é Deus, que tem seus meios próprios para as coisas impossíveis, e também com o propósito de testar e fazer manifestar os manufaturados, os incrédulos. Dar lugar para a murmuração. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. Com a saída de Israel lá do Egito, nós vimos por várias vezes o povo diante de um teste,
difícil, impossível, diante de um escândalo, por se meter na vida de Moisés, Miriam ficou leprosa e morreu mesmo Moisés orando por ela. Coré e Abirão e sua gente foram engolidos pela terra, e todos que murmuraram pereceram. Murmuraram com motivo justo. Deus provocou tais motivos. Agora, ouvintes, Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. O escândalo é um tropeço que se põe diante de uma pessoa. E às vezes quem causa o escândalo não é a pessoa que errou, mas é quem publica o seu erro, é quem espalha o seu erro. Este é que está causando o escândalo, é que está espalhando. É um erro publicado, noticiado. Então existe um instrumento para fazê-lo. Ele é quem está provocando o escândalo. Numa verdadeira contradição para os céticos, os incrédulos, Deus foi quem mais causou escândalo na terra. Leia o Velho Testamento e olhe, como já citamos, o curso de Israel do Egito até a Terra Prometida. Parece que Deus ficava ao lado de quem estava complicado, errado. Deus era parcial aos olhos humanos. Quando Abraão deveria morrer, por mentir, por se apostatar, sair do seu lugar, quem ia morrer era Abimeleque. Quando Davi deveria morrer, quem morreu foi Uzá. E assim por diante. Amar a Jacó e aborrecer a Esaú, mesmo antes de qualquer um dos dois fazer bem ou mal. Então é uma contradição para os olhos humanos, para a mente humana, para a mente carnal. Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. E, no entanto, ele próprio era uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Mas aquele que nele cresce não pereceria, começando pelo seu nascimento. Ora, Deus não tem satisfação a dar ao povo, muito especialmente às denominações. Ele não deu satisfação a Caifás, não deu satisfação a Anás, que eram autoridades suficientes e eficientes, capazes, para dizerem para o povo, olha, essa é a virgem que deveria conceber, vocês não se escandalizem com isso, não. Isso é Deus. Mas Deus não deu satisfação para eles. Deus não deu satisfação, não foi perguntar nem mesmo a José se deveria ou não usar o ventre de Maria primeiro. E Jesus, durante o seu ministério, disse muitas coisas que os colocou em dificuldade. Dentre as quais, ele falou que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Não tinha nenhum teólogo naquela hora ali para interpretar a coisa, não é? Todos eles se escandalizaram. Ora, era muito melhor o homem cometer qualquer outra coisa que você possa pensar do que comer carne humana e beber sangue. Não precisava ser humano, não, bastava ser de animal. Animal irracional. Aquilo era um escândalo terrível, aquilo feria a lei de Deus. Aquilo estava contra as Escrituras, o que Jesus estava falando. E com ameaça, com condição, que aquele que não comesse de sua carne e não bebesse de seu sangue, não teria vida em si mesmo, não teria parte no seu reino,
Mas Pedro, veja, Pedro perguntou: para onde iremos nós? Depois de Jesus perder a multidão por causa de tal declaração, de tal tropeço, de tal escândalo, depois daqueles que deveriam sair, terem saído, ficou Jesus somente com 12. Voltando para eles, disse: vocês também não querem ir? Ora, Jesus não pôs ninguém atrás daquele povo para dizer: não é isto que eu queria dizer, deixa eu explicar, me julguem pelo que eu quero dizer, não pelo que eu digo. Jesus não saiu acudindo acolá, e justificando, e visitando, e aparando para a pessoa não cair da fé. Não. Jesus tem certeza de quem é predestinado e quem é eleito. E não duvidou, não titubeou em desafiar aos 12. Vocês também não querem ir? Aí então Pedro vem e diz: para onde iremos nós? Onde? É lugar? Meio ambiente? Para onde? Nós não somos cães para voltar ao vômito, voltar para as denominações. Nós não somos porcas lavadas para fazer o mesmo. Provérbio usado pelo próprio São Pedro. Onde? Lugar. Para onde vamos? Sendo que o Senhor, ó Jesus, é o único lugar escolhido por Deus para adoração. Então diga ao Senhor o que o Senhor quiser dizer. Faça o Senhor o que o quiser fazer. Nós não temos jeito de sair do Senhor. Porque para onde iremos nós? Agora, isso vinha de uma contradição ou não? A mente carnal toma Deus e o julga. E chega a dizer que Deus é confuso. Mas Deus não é confuso e nem é de confusão. Quem é confuso e de confusão é a mente humana, que quanto mais esclarecida, mais confusa, mais de confusão. Quanto mais letrada, mais são escondidas as coisas de Deus a ela. Você sabe disto? Que a mente letrada, as coisas de Deus são escondidas para ela. Jesus orou ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, Pedro não tinha para onde ir. Isto quer dizer, se nós tivéssemos um outro lugar seguro, nós iríamos agora, porque a coisa foi muito pesada. Tornar-se antropófago, vampiro, contra os princípios de Deus. O que se pode entender pela mente, pelo que se ouviu falar, pelo que está aqui na gravação, pelo que está aqui na fita que ele falou, não é? Nós temos a fita gravada. Então, ele quer dizer é isso mesmo. É comer da carne dele e beber do sangue dele. E com isso aqui fizeram uma suposta transubstanciação, e disso aí fizeram tanta heresia, tanta explicação. Mas acontece é que Pedro, como os demais, exceto Judas, que ficou também, eram predestinados e elegidos para viverem da mesma nutrição, da mesma vida que mantinha Jesus aqui na terra. Ter o Espírito Santo. Isso que era a predestinação. Antes de cumprir qualquer promessa, Deus sujeita aquele que recebeu a promessa a testes terríveis.
diz o profeta. Quando ele fez a promessa a Abraão, ele testou a sua fé, se de fato ele havia crido mesmo. E assim por diante. Todos eles foram testados propositalmente. E foi posto tropeço diante deles, propositalmente por Deus, para que muitos caíssem, para que muitos tropeçassem, para que houvesse de fato até uma limpeza. Isso era como que uma limpeza para selecionar aqueles que ficariam em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto, da vida em si mesmos. Eles comeriam de fato da carne, eles beberiam de fato do sangue. Sim, porque pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si as nossas transgressões. Ele tomou em seu corpo, em sua carne, os nossos pecados. Ele não tomou em seu espírito. Ele não tomou em sua alma. Ele não tomou naquilo que ele era. Ele não podia ser manchado de forma alguma. Mas na sua carne ele tomou. Ele tomou aquilo. Ele tomou tudo que você já fez de errado no passado, está fazendo no presente e fará no futuro. Ele tomou o passado. Ele tomou Abraão. Ele levou cativo o cativeiro, acabou com o cativeiro que segurava os fiéis do passado. O seu sangue tem efeito retroativo. Ele destrancou aquilo e levou cativo o cativeiro. Então o crente agora, que tem vida em si mesmo, não vai esperar no cativeiro onde Abraão e os demais esperaram. Esse crente vai para a sexta dimensão. Abraão não estava na sexta dimensão. E por isso ele foi lá embaixo, levou cativo o cativeiro. Ele tirou essa dimensão. Ele acabou com esse estágio. Não há mais nenhum fiel ali. Por quê? É carne de sua carne, ossos de seus ossos, sangue de seu sangue. Foi isto que Deus fez com Adão e Eva. Ossos de seus ossos, carne de sua carne, sangue de seu sangue, saiu de seu lado, água, sangue e espírito, justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Deus adormeceu a Adão lá no Éden e tirou a sua esposa. Deus adormeceu a Jesus Cristo na cruz e tirou dali a sua esposa, a sua igreja eleita, com justificação, santificação e o batismo do Espírito, água, sangue e Espírito. Saiu de onde? A sua igreja. Saiu de Roma, saiu do Brasil, saiu da Europa, da Ásia, da África, da América do Norte. De onde vem a sua igreja? Vem do Calvário. Vem do Calvário. Foi dali que saiu a sua esposa. Na cena da cruz. No escândalo da cruz. Aquilo foi o suficiente, foi ponto final para todos os incrédulos. Se de fato ele fosse o Filho de Deus, ele desceria da cruz. Mas ele desceu. Eles não sabem que ele desceu. E desceu até mais baixo do que eles pensaram. Eles pensaram que ele ficou apenas dentro do sepulcro. Ele não estava no sepulcro, para começar. Ele desceu mais um pouco ainda. Ele foi lá nas profundidades. Ele foi às almas encarceradas. Ele destrancou as portas para os fiéis do passado e pregou para aqueles que foram rebeldes nos dias de Noé.
Agora para onde iremos nós? Para onde irá você? Na hora da dificuldade? Na hora do escândalo? Na hora do tropeço? Ao lado de quem você se porá? Nos consideram como falsos. E por que querem olhar nossas vidas? Por que querem farejar os nossos passos? Oh, sim, Deus não tem, de fato, nada a ver com quem voltou. Ele não tem nada a ver com quem se escandalizou. Ele tem a ver com quem causa escândalo. Ai daquele, ai dele, ele vai sofrer na minha mão. Se ele escolher cair na minha mão como Davi, se ele é predestinado, ai dele, ai de Davi, como sofreu. Mas aqueles que tiveram dificuldade, covardes, se afastaram, eles pereceram, eles morreram, eles não eram dignos de tal jornada, de tal guerra, de tal batalha, de tal competição. Eles não eram dignos de estarem ao lado de Davi. Eles por si se julgaram. Eles eram cães, eles eram porcas lavadas, que voltaram ao lamaçal. Esses sim que voltaram ao vômito, como cães, segundo as palavras de São Pedro. Mas Pedro e aqueles a quem Deus escolheu foram adiante, debaixo de contradição, debaixo de dificuldades que o mundo não tinha. O mundo estava vitorioso, o mundo estava sorrindo. Enquanto o mundo se alegrava, eles tinham tristeza, eles estavam por baixo, parece que estavam derrotados. Mas logo, a carne de minha carne, o espírito do meu espírito, o sangue do meu sangue, estava na terra novamente, estava curando o coxo na porta formosa do templo, estava dando vida para a Tabita, para Dorcas, estava batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, estava derrubando o então Saulo de Tarso de seu pedestal, de seu cavalo. Mas, ó que beleza, estando no lugar de Deus, isto é com Deus. Isto quer dizer estar com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos cantando lindas melodias, sempre anunciando um reino de paz. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus te abençoe agora sob esta palavra de escolher por predestinação onde ficar, com quem ficar, no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos cantando lindas melodias, sempre anunciando um reino de paz. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivemos com Cristo sem nada temer. Ele é nosso guia a nos
proteger. Somos seus irmãos, esta é a nossa voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém nos separa deste grande amor, nem mesmo a morte nos abalará. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. De ti, socorro dai, salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.